Mateus capítulo 22. Queridos, abre Mateus 22, ou ligue aí Mateus 22, como for melhor para você. Mateus 22, os capítulos, do capítulo 20 até o capítulo 25 de Mateus, Jesus conta algumas parábolas. No capítulo 24, Jesus vai falar sobre a vinda dele. É um texto bem conhecido por todos nós. Surge uma pergunta dos discípulos. Jesus ali, antes dessa pergunta, que foi a razão da pergunta, Jesus profetiza sobre a destruição daquele templo. E em seguida os discípulos perguntam a ele, isso Mateus 24. Quando aconteceria, quando sucederia estas coisas e que sinal haveria da vinda de Jesus e da consumação dos séculos. E Jesus, em Mateus 24, ele está respondendo esta pergunta dos discípulos. Então aí você tem uma lista de sinais que Jesus diz que precederiam sua vinda. Mas antes de Jesus chegar a dizer isso em Mateus 24, Jesus, e um pouco depois também, Jesus conta algumas parábolas relacionadas àquilo que ele vai dizer em Mateus 24. Jesus conta algumas parábolas relacionadas à necessidade de cada um de nós nos preparar para esses dias que ele disse que viriam, onde haveria sinais que precederiam sua vinda, e um tanto de coisas que ia acontecer nesse tempo do fim, antes de sua vinda. Ele conta essas parábolas e você percebe em todas elas um ensino comum, algo que é único em todas elas, é Jesus nos chamando a atenção dos seus filhos para a preparação para esse tempo. A primeira delas está em Mateus capítulo 22. No capítulo 21, segura um pouquinho aí, Jesus conta a parábola. Nós não vamos ler essa parábola, vocês a conhecem, pelo menos a maioria aqui. Jesus, no capítulo 21, do versículo 33 em diante, Jesus conta a parábola dos lavradores maus. Os estudiosos, os teólogos, dizem que Jesus nessa parábola está se referindo ao povo judeu e ao rompimento de Jesus com o povo, rompimento por um tempo, porque depois os gentios viriam a se converter, e nesse momento, aquele povo que foi escolhido para que ele se revelasse a eles, Jesus rompe com eles e fala do perigo que eles corriam. No versículo 43, só para a gente ler esse versículo, 43 do capítulo 21, Jesus diz assim a eles: portanto, vos digo que o reino dos céus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus respectivos frutos. Os estudiosos dizem que Jesus está se referindo aqui, que ele está dizendo que ele deixaria de estar exclusivamente voltado para o povo judeu e que se abriria para os gentios, e que os gentios digam amém. Tem poucos gentios aqui? Amém! Essa palavra só chegou a nós porque Jesus, em algum momento, se voltou. A palavra de Deus se voltou também para os gentios. E como é que nós entendemos isso? Porque no versículo 45, o texto diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eles se tocaram que esse povo,
do qual o reino do céu seria tirado e seria dado a outro povo que produzisse o respectivo fruto, esse povo era eles. Então, irmãos, como gentios, tratemos de dar esses frutos. E é aí que Jesus começa agora a falar com os gentios. Teve alerta para esse povo, para o povo judeu, mas tem alerta para nós também, gentios, nós que viemos depois. E essa parábola do capítulo 22 deixa isso muito claro. Vamos ler essa parábola. Essa nós vamos ler, as outras eu vou citar algumas porções delas. Capítulo 22 de Mateus, do versículo 1 em diante. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois encevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aqui, Jesus ainda está falando do povo, se referindo ao povo judeu. Esses e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Quem eram esses servos que foram sair para convidar para as bodas e que foram agarrados e foram mortos? Povo judeus. Esses eram os profetas que foram mortos, os profetas que alertavam, viviam alertando Jerusalém, viviam alertando o povo de Israel sobre a condição de pecado que eles viviam, e eles não só não se importaram, como mataram alguns profetas. Versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Você foi encontrado por Jesus? Que alegria, que eu fui encontrado por Jesus. Alguém me encontrou e me convidou para essa festa. No dia que alguém pregou o evangelho para mim, eu estava sendo convidado para essa festa. Você foi convidado também. Amém? Você é qualquer um, como eu. Você é esses que saíram e falaram assim: ó, quem você encontrar na rua, convida, chama. Eu e você somos essa turma aí. Nós não somos aquele povo especial para quem ele veio se revelar. Nós somos esses que nos encontraram andando por aí, mas nos pregaram e nós fomos alcançados por esse amor do Senhor. Amém? Versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Quanta gente se salvou desde que Jesus abriu para os gentios. Quanta gente foi alcançada. Entrando, porém, o rei. Aí vem aqui o primeiro alerta de Jesus, nessa parábola. Abra bem os teus olhos. Abra bem teu coração e preste bem atenção nisso que Jesus diz e a seriedade disso. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meu querido, o fato de eu e você termos sido chamados, termos sido convidados, não significa absolutamente que nós seremos escolhidos. E você vai entender isso à medida que Jesus vai citando as outras parábolas. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui? E ele emudeceu. Ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Há um tempo atrás, até um tempo atrás, eu imaginava que Jesus era o homem na Escritura que mais tinha falado do inferno. E eu fui surpreendido por algo, irmãos. Jesus não foi o homem, a pessoa que mais falou do inferno na Bíblia. Jesus foi o único. Nenhum apóstolo de Jesus fala sobre o inferno. Jesus, e isso é muito significativo, Jesus é a única pessoa no Novo Testamento que fala sobre o inferno. Ele não cita aqui nesse texto a palavra inferno, mas ele deixa claro o que tem lá: choro e ranger de dentes, trevas. É Jesus quem está falando. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Tudo indica que naquela época, assim como hoje, tinha um traje especial de festa. Ontem alguns irmãos aqui estiveram no casamento da Tamires e do Lucas. E todo mundo estava com aquela roupinha diferente. E eu também. Não é? Estava com a roupa diferente também. Não é? Os irmãos se assustam porque eu estava com a camisa rosa choque. Eu digo aos irmãos que tem que ser homem para usar uma camisa rosa. Claro, não é? Deus fez muitas cores. Deus não fez só a branca, ou a marrom, ou a cinza, como alguns apreciam. Deus fez outras cores. Bom, enfim, estavam lá os irmãos na festa do casamento e todo mundo com aquela roupa de festa. Imagine se tivesse alguém ali ontem, naquela festa de casamento, alguém lá de chinelo havaiana, de bermuda, camiseta regata. Alguns iam dizer: da onde saiu essa criatura? Alguém tem que avisar ele, porque não é a roupa para festa, é roupa para andar no calçadão do beira-mar, não é? Mas não numa festa de casamento, e naquela época não era diferente. Havia uma roupa, me parece, para festa, para o casamento. E quem percebe? O rei sai para ver os convidados, os que estavam à mesa. E ninguém tinha notado a presença desse infeliz. O rei nota a presença dele. E o rei chega até ele e pergunta: amigo, como é que você entrou aqui sem você ter a veste nupcial? E você sabe que essa coisa de veste nupcial, a Escritura fala, ela explica para nós o que significam essas vestes. O primeiro texto, Apocalipse 6, Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Apocalipse 6, de 9 a 11. Apocalipse é a revelação de Jesus. João está numa ilha, na ilha de Patmos, e João tem uma visão. João está lá no início de tudo, dos séculos, e ele tem uma visão do futuro. João vê o céu. Imagina a visão que João tem. Quando ele abriu o quinto selo, João tem a visão da abertura dos selos. Esses selos falam dos sinais
que serão despejados sobre esse mundo antes da vinda de Jesus. E João tem a visão da abertura desses sinais, desses selos, perdão. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. A cada um deles foi dado o quê? Uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por um tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. João tem a visão de irmãos que tinham sido mortos. E esses irmãos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, João tem a visão desses irmãos em pé na presença do Senhor, e eles clamavam ao Senhor dizendo: até quando, soberano Senhor? O Senhor não vai julgar o nosso sangue e dos que habitam sobre a terra? E o Senhor diz: fica tranquilo, repousa um pouco mais, porque ainda tem mais gente que vai morrer. Tem mais gente que vai se unir a vocês. Eu imagino que João viu aquela multidão de irmãos que tinham sido mortos e que estavam ali. João viu aqueles egípcios que morreram há 2 anos atrás, aqueles 21 egípcios, que foram decapitados pelo Estado Islâmico, irmãos nossos. E você sabe que na maioria eram novos convertidos ali. E esses irmãos estavam lá, e João vê esses irmãos, e todos eles tinham algo em comum. O que eles tinham? Vestiduras brancas. Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. São estes os que vêm da grande tribulação. Queridos, haverá um tempo. Palavra do Senhor. Nós precisamos nos preparar, porque virá tempos de grande tribulação sobre essa terra antes da vinda de Jesus. Se você não está preparado para isso, trate de se preparar, porque virão tempos difíceis, muito mais difíceis do que estes que nós vivemos. Muito mais. Tempos em que alguns irmãos entre nós vão perder sua vida. Você está pronto? Responda para ti mesmo. Você está pronto hoje? Se alguém chegasse para você hoje, confrontasse tua fé e dissesse que você não podia servir ao Senhor, como irmãos nossos que estão em outros países, estão hoje perdendo suas vidas por causa da fé que professam. Você está pronto a perder tua vida por causa da fé que você professa? A fé que você tem em Jesus hoje, ela é suficiente para alguém passar uma lâmina no teu pescoço e decapitá-lo? Você está pronto para isso? Se não está, meu irmão, se não está, minha irmã, se prepare, porque são esses os tempos que nos aguardam. E alguns dentre nós, para não dizer muitos dentre nós,
vão perder suas vidas. Nós precisamos nos preparar para isso. Isso é palavra de Jesus. Eu não estou querendo amedrontar ninguém, pelo contrário. Quero alertá-lo com essa palavra de Jesus. Quem eram esses que estavam de vestiduras brancas? Gente que tinha morrido numa grande tribulação. Na grande tribulação precedida pela vinda de Jesus. Apocalipse capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 8. Apocalipse 19, do versículo 6 ao versículo 8. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Vestiduras. Irmãos, o rei, o dono da festa, ao passar em revista aos convidados, ao ver os convidados, encontra um que não trazia veste nupcial. Irmãos, o que é veste nupcial na Bíblia? O que é veste nupcial na Bíblia? São os atos de justiça dos santos. Você tem essa veste? Você está vestido com essa veste? Ou você está vivendo, ou você está como esse homem aqui que foi encontrado na festa? O que você está fazendo aqui? Cadê a veste? Como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? Você foi convidado, mas você não foi escolhido, porque você não está com a veste nupcial. Muitos serão chamados, Jesus termina dizendo, e poucos serão escolhidos. Meu irmão, nossa perseverança é até a morte. Queridos, quais as garantias na Escritura? Quais as garantias na Escritura para quem vive de qualquer jeito? Você não encontra um único texto na Escritura onde Jesus ou os apóstolos dão garantias da vida eterna para quem anda de qualquer jeito. Para quem não vive com esses atos de justiça, e você pode trocar esses atos de justiça aqui por santidade. Não é sem razão que a Escritura fala, sem santificação. Como é que é? Ninguém verá Deus. Sem santificação não tem jeito. Você foi chamado, você foi convidado para essa festa? Se porte de modo digno nessa festa. Venha para esse lugar, esteja na igreja, entre os irmãos, mas esteja como quem foi escolhido de fato. Se venha com traje, com essas vestes de justiça, esses atos de justiça. Amém, queridos? João, mas eu não sei se eu estou preparado para esse tipo de tribulação. Meu querido, prepare-se. Volte para Mateus. Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, do versículo 32 em diante, vem o texto de Mateus 24 e tudo que Jesus diz que vai acontecer.
Em seguida a todos os sinais que Jesus diz que precederiam sua vinda, você tem o versículo 32 e tem aí a parábola da figueira. Em seguida, do versículo 45 em diante, Jesus, e na parábola da figueira, Jesus fala assim: prestem bem atenção na parábola da figueira, que quando os seus ramos começam a brotar, vocês sabem por vós mesmos que já está próximo o verão. Irmãos, quanto tempo de uma estação para outra? Qual é o intervalo de cada estação? 3 meses. Daqui a pouco nós vamos ver sinais. Qual a próxima estação depois do inverno? Nós vamos começar a ver as flores. Nós sabemos, olhando para as árvores, que nós estamos na primavera. Queridos, é o que Jesus está dizendo. Quando você olha para os sinais, você sabe que está próximo. Mas nós estamos vivendo, a pergunta que nós temos que fazer, cada um de nós para nós mesmos: eu estou vivendo como quem está atento a esses sinais, ao que está acontecendo no mundo, ao que Jesus disse? Do versículo 45 em diante, Jesus fala a parábola do servo mau. A parábola do servo e do mau. No versículo 46 ele diz assim: bem-aventurado é aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Porque a parábola diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Irmãos, quanta gente se perdeu já nesse mundo com aquela coisa assim: Jesus vai demorar. Não, agora não. Jamais. Não, eu tenho uns 15 anos, vou viver muito. Lamentavelmente, tragicamente, há umas semanas atrás, foi ceifada a vida de quase uma família inteira num acidente de automóvel no norte de Minas Gerais. O homem que estava dirigindo, nesse acidente morreu o pai, estava o pai, o marido, a esposa e 3 filhos. No acidente morreu o pai e 2 filhos. Eu me lembro, irmãos, é uma cidade que eu tenho ali relacionado com esses irmãos e de alguma maneira os ajudado. São os irmãos ali de Montes Claros. Esse rapaz que estava dirigindo era um rapaz que durante algum tempo ele se afastou da igreja e saiu da igreja maldizendo, criando um tanto de problema para aqueles irmãos. Às vezes que eu tive lá para ajudá-los em algumas situações, em tudo quanto é conversa que nós tínhamos de dificuldade na igreja, surgiu o nome dessa pessoa, desse rapaz. Com muita complicação com a igreja. Ele está mudando de cidade, uma pessoa com 30 e poucos anos. Quando eu recebi a notícia do desastre, eu fiquei chocado. Porque sabe do que eu lembrei? Eu lembrei das conversas com os irmãos. E eu fiquei comigo: Senhor, a vida desse rapaz foi ceifada. E esse rapaz não estava pronto para ser ceifado. Passou toda aquela situação do acidente, os irmãos foram até aquela cidade para dar suporte. A irmã sobreviveu, a esposa, e uma filha. Dias depois eu liguei para o pastor lá, que é o responsável, Cristiano. Eu falei: Cris, me explica isso, me fala desse rapaz. Como foi alguns dias dele antes? Como foi? Teve alguma conversa? Alguém procurou ele, conversou com ele? Ele falou: João,
Inacreditavelmente, nós estávamos reunidos com a igreja na casa um domingo de manhã. Ele chegou na reunião. Ele veio até mim, me abraçou, com lágrimas, me pediu perdão e disse: eu preciso pedir perdão a outros irmãos. Eu fui com ele na casa de um outro irmão que ele maldisse demais. Eu fui com ele, ele abraçou esse irmão, pediu perdão. Eu falei: Cris, graças a Deus. Tinha uma moça de 16 anos, a filha que se perdeu, com rebelião com os pais, atrás de namoradinho. Há uns dias atrás, tinha saído de casa por conta de um namorado. Tu acha, mocinha, rapazinho, que você vai viver muito? Eu lamento profundamente que essa menina partiu para a eternidade. E eu gostaria muito de dizer para você aqui que ela está diante do Senhor. Você não tem ideia como eu gostaria de dizer isso para vocês. Queridos, jovens, essa família não contava com essa tragédia. Essa menina de 16 anos não contava que a vida dela ia ser ceifada assim. Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o encontre fazendo assim. Fazendo assim o quê? Servindo. Servindo. Mateus capítulo 25. Quantos puderam ter a oportunidade que esse rapaz teve? De procurar os irmãos, e me parece que ele fez um concerto com os irmãos antes de sua partida. Mas quantos de nós podemos estar com algum tipo de complicação com irmãos, com Deus, com os pais, mesmo vivendo entre nós, mas com rebelião, fazendo o que dá na telha, vivendo de qualquer jeito, está aqui por causa das amizades, mas não está aqui por causa de Jesus? Quantos terão a oportunidade que esse rapaz teve? Quantos terão a oportunidade, jovens entre nós, que a Érica teve? Quantos terão a oportunidade de se arrepender a tempo e de mudar de vida? E de pôr sua vida em ordem? E de se preparar? Quem de nós tem uma garantia? O que nos ensina, irmãos, a parábola das virgens? O que ela nos ensina? Vocês conhecem o conteúdo. O versículo 3 diz assim: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as nécias, as loucas, não levaram azeite consigo. Você está levando azeite com você? Você tem azeite aí com você? Sabe o que é esse azeite? É a unção do Senhor, é a presença do Senhor, na minha vida e na tua vida. No entanto, olha a diferença. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, nas lâmpadas tinha azeite, que as mantinham acesas. Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Por quê? O iniciozinho do versículo 5, essa frasezinha: e tardando o noivo. Quanta coisa pode acontecer se o noivo demora? E elas estavam preparadas para isso, porque além do azeite que tinha nas lâmpadas delas, me parece que elas tinham alguma coisa debaixo do braço, que à medida que o azeite ia acabando, elas colocavam mais azeite para abastecer as lâmpadas.
Como nós estamos vivendo nossa vida? No limite? Desatentos? Segue nessa parábola. Você lembra que se ouve o grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. As prudentes entraram. E as nécias, dá-nos do vosso azeite. Não. Vão comprar. Vão lá comprar. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, presta atenção nisso. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Irmãos, nós não estamos nas bodas do Cordeiro ainda. Fala para mim, quando é que vai ser as bodas do Cordeiro? Quando vai ser? Quando nós vamos nos reunir com Jesus? Meus queridos, as bodas do Cordeiro vai ser o dia que aquela bendita trombeta soar e os mortos em Cristo, todos os irmãos de todas as épocas, eles vão ressuscitar e eles vão se encontrar com Jesus. E os que estiverem vivos, serão transformados num abrir e fechar de olhos e vão se encontrar com Jesus e com esses irmãos entre as nuvens. Aí vai ser as bodas do Cordeiro, a lua de mel. Amém? Vai ser aí. Você foi chamado para essas bodas? Mas você só vai saber se você foi escolhido no dia que a trombeta soar, que quando você abrir os olhos, você está diante de Jesus e olhar para todos os lados, você vai ver uma multidão de gente. Você fala, fui escolhido! Você pode ter essa certeza agora. Sabe como? Senhor, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo como se esse chamado eis o noivo fosse daqui 1 minuto? Eu estou vivendo assim? Uma moça no interior de Minas Gerais, que estava apartada do Evangelho, ela sai com os amigos para a noite, no carro. Esse Espírito Santo. E ela se dá conta do seguinte dentro do carro. Ela falou, gente, se acontecer um acidente conosco aqui agora, o que vai ser de nós? Quantos fazem isso hoje? Nós estamos vivendo um tempo onde não se pergunta mais sobre isso. Eu estou pronto? E você sabe o que ela fez ao descer daquele carro? Ela foi procurar os irmãos e falou, o que é que eu tenho que fazer para pôr minha vida em ordem? E ela está lá. Ela está lá, trabalhando para pôr a vida em ordem. Sabe por quê? Porque ela não quer só o azeite da lâmpada. Ela quer estar apercebida. E as que estavam apercebidas. Sabe o que é estar apercebido? O que é estar apercebido? Atento, ligado, vigilante, não, aguardando, não está de bobeira, está atento. Quantos entre nós vivem como se Jesus não fosse voltar? Quantos entre nós vivem como se fôssemos não mais do que um clube de amigos, e que é bom estar aqui, porque as conversas são boas, o ambiente é bom, sempre tem uma comida em qualquer lugar, e comida boa, mas quantos estão conosco só por causa disso? Não estão aqui por causa do noivo, não estão aqui porque eu sei que eu fui chamado, mas eu quero ser escolhido. Eu quero estar entre aqueles que vão estar com Jesus e vão vê-lo partir o pão. Eu quero estar nessas bodas. Eu quero estar apercebido. Irmãos,
não há nenhuma garantia na Escritura para quem vive de qualquer jeito. Não há garantia para desatentos. Não há garantia para desapercebidos. A Escritura só garante a entrada no reino dos céus para aqueles que estão atentos. Mais uma vez eu digo, Liliane e Nino, só a eternidade vai poder revelar para vocês o valor dessa decisão que vocês tomaram. Eu creio que nós não temos condição, porque nós somos homens, de discernir o valor dessa decisão que vocês tomaram. De romper com esse relacionamento, porque vocês queriam o reino dos céus. Liliane, o dia que a trombeta soar, que você subir, que você se encontrar com Jesus, você vai poder dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena. Amém? A parábola dos talentos, Mateus capítulo 25. Versículo 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Jesus está falando do reino dos céus, que ele será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deus confiou coisas a mim, Deus confiou coisas a você, e ele se ausentou. Ele se ausentou. Versículo 19: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Esse negócio de ajustar conta é sério, hein? Eu lembro, na minha infância, tinha um negócio de comprar pão com caderneta. Tinha o barzinho do Seu Zé, aqui na Vila Baronesa, Avenida João Ventura dos Santos, e a gente ia lá comprar pão e leite. E o Seu Zé embarcava na cadernetinha. E no final do mês, meu pai ia lá e pagava. Faz tempo, hein? Uns 50 anos, pelo menos. Eu fiz 5,5, pode não parecer, mas eu fiz 5,5, viu? É verdade. É verdade. Esses caras que estão parecendo bonitão aí em pé e tal. Eu já falei para vocês que eu não me troco por vocês, né? Só para repetir. Pois bem. Oh, Jesus, tem misericórdia de mim. Pois bem, só que chegava no final do mês, tinha que ajustar a conta. E o que era ajustar a conta? Pagar o que você está devendo. E aí, seu José, meu pai, o senhor deve tanto aqui. E o que é que tinha que fazer? Só tinha uma coisa para fazer: pagar. Já ia lá pronto para pagar. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Sempre que eu tenho uma conta, eu tenho que me preparar para pagar essa conta. Eu tenho uma conta. Em algum momento, toda vez que você e eu, hoje não mudou muito, hoje tem aquele negocinho daquele dinheiro de plástico e tal, mas chega um dia que a fatura vem, ou vem pelo correio, ou quando você abre o computador, está lá, fatura digital, e vai estar lá e qual é a conversa? Vai ter que pagar. Não é a caderneta do Seu Zé, mas você vai ter que pagar. Você fez a conta, tem que pagar. Irmãos, a maneira como nós estamos vivendo, vai ter um dia que nós vamos ajustar contas com o Senhor. Você está se preparando para esse dia? Eu estou me preparando para esse dia? Se vocês perceberem qualquer coisa na minha vida
que dê qualquer tipo de indicação, por menor que seja ou por maior que seja, me avisem. Falem comigo, sabe por quê? Porque eu quero estar pronto. Eu não quero ter só azeite na lâmpada. Eu quero carregar reserva comigo. É assim que nós estamos vivendo? Pai, mãe, é assim que nós estamos vivendo? Filhos, é assim que nós estamos vivendo? Nos preparando para o acerto de contas? E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Queridos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, que o Senhor nos traga a convicção de que a única garantia, absolutamente, irmãos, a única garantia que eu tenho de que eu serei escolhido, de que eu vou estar nessas bodas, diz respeito à maneira como eu vivi aqui. Diz respeito se eu estou vestido de atos de justiça, se eu estou vestido de santidade. Amém? Se proliferam o número de falsos profetas que dizem que você pode viver de qualquer jeito. Prolifera. Isso é que nem pastel. Você põe lá, frita e tira. Você não precisa andar muito. Vocês não precisam andar muito para encontrar alguém que diga exatamente o que você quer ouvir. Você não vai andar muito, principalmente nos dias de hoje. É só você dar um clique na internet, você vai encontrar gente que diz assim, não, fique tranquilo. Esses caras são radicais. Isso não é para hoje. Você pode ficar tranquilo, Deus ama você. Deus entende você. Queridos, Deus não é Papai Noel. Deus é um Deus sério, Deus é um Deus santo. Deus nos ama, não tenha dúvidas disso. Olha para a cruz de Cristo. Você tem uma visão do tamanho do amor desse Deus. Você tem uma visão do tamanho do amor desse Deus. No Antigo Testamento, para alguém ter a purificação de seus pecados, ele tinha que se preparar para o dia da expiação. E o que era o dia da expiação? Era o dia que seus pecados seriam cobertos. Ele saía da casa dele com um animal para entregar ao sumo sacerdote, para esse sumo sacerdote entrar no templo, no lugar santíssimo, e oferecer aquele animal a Deus, pelo perdão de seus pecados. Isso era o dia da expiação. E as pessoas ficavam do lado de fora esperando que Deus ia aceitar aquele sacrifício e ia perdoar os pecados deles. Esse era o dia da expiação. O dia da Esse dia da expiação, nós temos uma palavra correlata a essa palavra expiação no Novo Testamento, que é a palavra propiciação. No Velho Testamento nós temos expiação, e no Novo Testamento nós temos propiciação. Essas palavras são basicamente, têm o mesmo significado, que significa cobrir com sangue. Mas elas têm uma diferença, por assim dizer, técnica. Porque a expiação sempre dependia do homem. O homem tinha que sair de casa, escolher um animal e levar para o sumo sacerdote para ele oferecer. A propiciação não depende da ação do homem. Foi uma ação de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama, não tenha a menor dúvida disso. Deus é amor, não tenha a menor dúvida disso. Deus tem perdão para você, não tenha a menor dúvida disso. Não importa o que você tenha feito, não importa como você esteja vivendo. Se você for diante de Deus hoje e falar, Senhor, eu quero mudar minha vida, eu não quero viver assim mais, eu quero estar como esses que vão estar preparados, que vão ser escolhidos. Você pode ter certeza que o que vai vir do outro lado é um enorme perdão para você. Mas meu irmão, minha irmã,
Jovens, se você insistir em viver como você está vivendo, de qualquer jeito, sem compromisso com Deus, sem santidade, se você não trouxer essa veste, o que você vai encontrar um dia, não é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai se assentar um dia, e ele não vai estar como esse pastor que ama, que perdoou, que morreu por você. Ele está sentado e ele vai se colocar como juiz. Terminou esse tempo da misericórdia, do amor, e ele vai julgar como juiz. Esse homem que foi encontrado na festa, sem a veste nupcial, o que foi dito a ele? Ah! Poxa, não te avisaram. Faz o seguinte, entra ali, tem um pessoal ali que tem umas roupas de reserva, e eles vão te dar uma veste nupcial. Foi isso que foi dito para ele? Não. Amarrai-o, ei, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ponto. Deus te ama, não tenha dúvida. Mas o amor de Deus não é inconsequente nem irresponsável. Deus não faz cafuné na cabeça de filho rebelde. Deus não é como alguns pais, que vê os pecados dos filhos e dá de ombros. Ai, esse menino tem um temperamento. Ai, ele é assim, quando ele não dorme, ele fica assim. Deus não é esse pai. Você pode estar com uma figura de pai equivocada. Deus não é esse pai. Deus ama, e o amor de Deus é sério, o amor de Deus é responsável, não é inconsequente. Davi pecou, e vocês sabem o que aconteceu com Davi. Deus não foi inconsequente com Davi. Agora, você olha para a vida de Davi e você não tem absolutamente dúvida nenhuma que Deus amava aquele homem. Amava tanto que eu e você nos lembramos dele hoje e eu simplesmente não consigo me lembrar do pecado dele. Eu só me lembro assim, Senhor, me dá um pouquinho só do coração que Davi tinha, Senhor. E sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de um homicida, de um assassino, de um adúltero. E eu faço essa oração, e eu faço mesmo, sinceramente, pode fazer mesmo. Não tem problema nenhum, faça. Peça a Deus, para você ter um coração igual ao de Davi. Porque ele era esse homem que Deus resgatou. E Davi sabe o quanto saiu caro para ele. Deus não passou a mão na cabeça dele. E se Deus não passou a mão na cabeça de Davi, vai passar na sua, vai passar na minha. É claro que não. Porque ele é amor, mas ele é santo. Ele é justo. Vá contando que na hora que sabe como é que é brasileiro? Sabe como é que é brasileiro não? Sabe como é que é o homem? No final das contas, vai dar tudo certo. Vai pensando nisso. Se eu fosse você, eu caía para dentro dessas palavras de Jesus. E eu ia tratar de me preparar e não viver como eu estou vivendo. Eu ia chegar em casa e dizer, meu bem, no que eu não tenho sido parecido com Jesus aqui dentro de casa? No que eu não tenho expressado a vida de Cristo? Meus filhos, por favor, me perdoem pela maneira como eu tenho vivido. Passivo. Me perdoem. Marido, por favor, me perdoe todas as vezes que eu abri a boca sem dever e não devia ter aberto. E falei bobagem, falei demais. Tomei tua frente, me perdoa, meu bem. Senhor, chegou aqui o final do mês, Senhor, está aqui meu salário. Senhor, quanto eu devo entregar? Não é viver de qualquer maneira. Você sabe, a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Irmãos, isso é sério. É sério isso. Eu não posso viver como se absolutamente Deus não fosse, como se eu não fosse prestar conta. Imagina,
eu, lá na minha infância, imaginar que eu ia todo dia de manhã na venda do seu Zé comprar pão e leite, e eu ia imaginar que no final do mês o seu Zé fala assim, fica tranquilo, você não deve nada. Pode pegar à vontade pão e leite aqui, você não precisa pagar nada não. Nós sabíamos que tinha que pagar. Haverá o dia do acerto de contas. Se prepare para isso. Haverá o dia de uma grande tribulação sobre a terra. E se você não está preparado hoje, não estará preparado naquele dia. Vá diante de Deus e ponha a tua vida em ordem. Se você está desonrando teus pais, clame a Deus. Eu creio que Ele vai te perdoar. Peça perdão aos teus pais. Se você não tem sido o sacerdote que você deveria ser na sua casa, peça perdão à tua esposa e seus filhos. Se você não tem sido a mulher sábia que deveria ser, tem sido uma tola que fala demais, peça perdão ao seu marido e filhos e mude de vida. Amém? Essa, irmãos, é a única garantia que nós temos. É esse tipo de ensino que nós vemos na Escritura. Não existe. Olha, é possível, quem sabe? Bom, tenta, vai, quem sabe você entra. Sexta-feira, eu fui na Eletropaulo para entregar lá um pedido. Um carro da Eletropaulo bateu no carro do Tiago. Aí nós tivemos que entrar com pedido de indenização para a Eletropaulo pagar o Tiago. E eu fui lá levar o pedido, com o boletim de ocorrência, enfim, toda aquela papelada. Aí quando eu entreguei, peguei aquela fila, senhazinha básica, aquela fila de sexta-feira à tarde. Quando eu chego na moça, ela falou, quem é o Tiago? Quando ela falou aquilo, eu falei, ai não, quem é o Tiago? O Tiago é meu filho. Olha, tem que ser ele para entregar isso aqui. Eu sou o pai dele. Mas o senhor não pode assinar no lugar dele. O senhor tem uma procuração dele? Não. Então o senhor não pode assinar. Porque nós vamos gerar um protocolo e ele tem que assinar. Aí eu fiz aquela pergunta estúpida. Não dá para você abrir uma exceção? Ué, o máximo que ela podia dizer era o quê? O que ela disse. Não. E eu peguei o envelopinho, pus debaixo do braço e entreguei para aquele sujeito lá e falei assim, Tó, te vira. É você que vai ter que entregar. E aí ele vai ter que sair do trabalho, hora, ir lá na Eletropaulo e entregar. Pois bem, imagina você chegar diante de Deus. Dá para abrir uma exceção? Eu vivi, tá certo, Senhor, que eu não vivi daquele jeito, que eu não fui aquele filho, eu não estava com traje de santidade, mas o Senhor faltou só as calças, eu estava com a camisa. Imagine que alguém vai para a festa e está com a camisa, gravata e tal, com a samba canção, mas não está com as calças. Imagina, Senhor, só faltou as calças, e de modo que eu estou aqui, Senhor. O Senhor não pode abrir uma exceção, eu dou uma esticadinha aqui na camisa, nessas vestes e eu entro. Irmãos, não existe isso. Você vai para todo lado na Escritura, você não encontra esse tipo de garantia. Me encontra um texto na Escritura que fala assim, fica feliz, viva de qualquer jeito que você vai herdar o reino do céu. Não, o que você encontra é exatamente o contrário disso. E mesmo você tendo vivido assim, o que você encontra é ser fiel até a morte. Você viveu assim, santidade e tal? Então, não acho que você está fazendo grande coisa não, viu? Porque se você fez só o que foi mandado, o que é que você é? Que Jesus tenha misericórdia de nós.